senhores, jovens, irmãos de ideal espírita. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre muito bom estar de volta à minha casa. Afinal de contas, me considero um trabalhador dessa instituição. Como entender a citação bíblica que diz: estar no mundo sem ser do mundo? Para essa compreensão, daremos uma ideia do que seja mundo, o cristão e o trabalho do apostolado de Cristo. Jesus tinha por característica criar elementos que nos levassem à reconstrução de formas de pensar, rompendo com paradigmas estruturais mentais e levando para que nós tivéssemos a possibilidade de refazer a nossa jornada, o nosso caminho e o nosso pensamento. Então Jesus vai dizer que nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Pensando conceitualmente o que é o mundo, nós podemos entender como orbe terráqueo, parte do universo habitado pelos homens, cada planeta considerado como sendo habitado. É preciso entender que o nosso pequeno planetinha do sistema solar, que nem é o maior do sistema solar, não pode e não deve ser um único habitado do universo. Pois nós temos bilhões de galáxias. Nós só conhecemos 2% do universo, que é aquilo que nós conseguimos ver. 98% é completamente desconhecido da nossa ciência. Do ponto de vista de conhecimento do universo, nós estamos ainda engatinhando no processo de conceituação, observação e desenvolvimento. Já se provou cientificamente a presença de micro-organismos em vários planetas, em diversas missões, mas nós sabemos que as formas de vida são as mais diversas. Elas podem ser mais materializadas, menos materializadas. Se nós voltássemos no tempo, antes do advento do microscópio, e alguém falasse que existiam vírus e bactérias, as pessoas iam dizer que nós éramos loucos. Afinal de contas, esses vírus e bactérias não eram visíveis e automaticamente eram totalmente desconhecidas. Portanto, dentro da nossa conceituação, este planetinha que nos abriga hoje é o responsável pela nossa experiência, pelo nosso aprendizado, no que tange a nossa experiência material encarnada. Os desafios são inúmeros. Afinal de contas, viver no planeta Terra requer passar pelo mundo de provas e expiações. Somos mais de 7 bilhões de pessoas passando por provas e expiações. Imagine todas essas dores conjuntas, atreladas de forma direta ou indireta, relações materiais e espirituais, todas juntas em um processo de constante tentativa de ajuste com a lei divina. Por vezes, nós acertamos, por vezes, nos equivocamos, e gradativamente vamos tentando alinhar as conjunções que fazem parte da nossa existência. Então, o mundo, nesse nosso caso específico, é o nosso planeta que nós habitamos. Já cristão, etimologicamente, significa discípulo de Cristo. E, de um modo geral,
todo aquele que observa a sua doutrina. Muitas vezes nós, quando nos referimos a ser cristão, nós não nos atentamos à importância e à responsabilidade desta palavra. Então, quando as pessoas batem no peito e dizem, eu sou cristão, então isso implica que o indivíduo fala abertamente que ele segue os postulados de Jesus. E se nós formos ainda nesta lógica do que é ser cristão, quantos desses cristãos realmente pararam para ler todos os evangelhos que estão no Novo Testamento, especificamente? Se nós pararmos para pensar nesse pequeno elemento, para aqueles que se dizem cristãos e que, obviamente, têm condições de ler, afinal de contas, estamos num país que ainda existe um grande número de analfabetos por uma série de questões educacionais, econômicas, culturais. Mas as pessoas que são dotadas da capacidade de ler, quantos realmente se dedicaram a essa leitura? E aí, em cima dessa leitura, quantos pararam para tentar interpretar os ensinos de Jesus? E terceiro e mais difícil, quantos que se dizem cristãos leram, interpretaram e vivenciam? Esse terceiro elemento é o mais difícil dentro dos preceitos de ser cristão. É bem verdade que no mundo pós-moderno, vários filósofos se debruçam sobre isso, inclusive aqueles que falam da religião, o próprio Bauman, que é um dos maiores que falam da pós-modernidade, estabelecem a relação de dizer que o homem tem buscado construir um cristianismo à sua imagem e semelhança. Leandro Carnal, em uma de suas conferências, que inclusive Leandro Carnal é ateu, para quem não o acompanha e não o conhece, mas ele fala sobre o cristianismo de uma forma bem interessante. E ele, analisando as religiões, e ele estudou o cristianismo, apesar de ser ateu, ele vai dizer que muitas das religiões que se dizem cristãs, ou muitas das pessoas que se dizem cristãs, estão distantes do cristianismo, porque querem formular uma religião à sua imagem e semelhança, justamente para não lhe causar dor. Porque o cristianismo, ele causa não dor, mas causa inquietação. Porque ele vai mexendo com todas as estruturas psicológicas do indivíduo. Eu gosto muito de Pedro, porque eu acho o Pedro mais próximo terra a terra. Ele é aquele discípulo mais inquieto, mais voluntarioso, mais expansivo, aquele que duvidou. Então eu acho ele mais próximo de nós. E então Pedro conversava com os seus discípulos, ou melhor, com os seus amigos, que eram todos discípulos de Jesus, fazendo a analogia correta. E entre eles conversavam, quem de nós é o maior? Pedro podia pensar que era ele, Tomé podia pensar que era ele, Mateus podia pensar que era ele. Jesus ouve a conversa e diz, se tu queres ser o maior entre todos, seja o servo deles. Ele inverte a lógica. Porque dentro de uma proposta, se você é o maior, indica que os outros vão lhe servir. Esse é o preceito que nós temos de construção aqui no nosso planeta ainda. Jesus inverte essa lógica. E ele diz que aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos.
É curioso que quando Rousseau vai construir o seu modelo ideológico de política, ele vai dizer isso. O governante não é o dono do poder, ele é aquele que representa os anseios da população. Ou seja, não é o povo que é o seu empregado, e sim o inverso. Então nós vamos ter uma relação que nós podemos fazer analogia com o cristianismo. Jesus vai dizer que para ser o maior entre todos os cristãos, você deve servir a todos. É um processo psicológico bastante curioso. E, finalmente, caminho. Ainda segundo a questão da conceituação, caminho é um nome genérico das faixas de terreno que conduzem de um lugar para o outro. Atalho, vereda, espaço que se percorre. É símbolo incessante da vida humana. Todos nós vamos seguindo caminhos, trajetórias. E essas trajetórias levam a aprendizado. E como nós somos espíritas, nós entendemos que o nosso caminho iniciou-se lá atrás, como simples e ignorantes, até chegarmos à possibilidade de compreender racionalmente e utilizar a razão para tentar domar os nossos instintos. E se nós pensarmos bem, dentro da nossa caminhada evolutiva, essa parte do racionalismo ainda é muito pequena. A nossa trajetória animalizada enquanto espécie é muito mais longa do que a nossa trajetória racional. Então ainda estamos muito atrelados aos instintos e por vezes mais distantes da razão. A razão então ela surge e vai se consolidando para que nós tenhamos condições de no nosso caminho fazer escolhas racionais. É bem verdade que filosoficamente o século da razão foi o século XIX. Por conta das duas grandes guerras mundiais e dos ciclos no século XX de conflitos entre União Soviética e Estados Unidos, não diretamente, mas indiretamente, e depois os diversos conflitos que ainda acontecem no mundo, passamos por uma crise da razão. Volta de novo a ideia das sensações e dos instintos, que são explicadas de diversas formas. Mas gradativamente, a razão ela vai consolidando-se na mente das pessoas. Se bem que nessa pós-modernidade existe algo que é novo, justamente por conta da nossa infantilidade. E aí nós não temos tempo para abordar mais profundamente. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais dialogar. As pessoas querem ter razão. Então, nós nos cercamos das pessoas que pensam como a gente e nos distanciamos das pessoas que pensam diferente. Quando, na verdade, nós temos que conviver com as diferenças para que, em alguns momentos, as nossas certezas sejam questionadas. E isso não é tarefa nada fácil. Permita-me apenas uma reflexão pessoal para ilustrar o meu pensamento. Quando tinha 19 anos, 18 para 19 anos, eu estava fechando o ensino médio. Nós tínhamos um grupo de estudos que intitulamos o G10. Éramos 10 garotos que estudávamos para passar no vestibular. E nós sentávamos juntos diariamente para poder estudar. Pensávamos todos muito diferentes. Cada um tinha uma forma de ver a vida, de ver as coisas, religiões diversas, católicos, espíritas, protestantes, ateus e agnósticos. Direita, esquerda, centro, radical, comunista, socialista, anarquista. Éramos 10 pessoas de personalidades distintas, mas que tínhamos um objetivo em comum.
E essa diversidade fez com que os 10 atingíssemos a nossa aprovação no vestibular ao final do terceiro ano. 2 deles optaram por não fazer os cursos que foram aprovados porque desejavam fazer outra coisa. E aí foram fazer cursinho e depois também passaram. Mas são 10 cabeças diferentes, com diversidades, que nós não podíamos nos cancelar, porque nós estávamos juntos na mesma sala de aula com o mesmo objetivo. Eu não podia simplesmente bloquear o colega. Então nós temos que entender que a mesma coisa acontece na nossa existência, só que como as pessoas não estão dispostas a ceder para dialogar, então cada um quer ter a razão e se fecha no seu mundo. E se fecha aqueles que pensam do seu jeito. E se não há diversidade, não há crescimento. E Jesus trabalhava exatamente na tônica inversa. Jesus andava com as pessoas que ninguém queria andar. E Jesus desafiava os poderosos, que sempre foi algo que causou inúmeros transtornos para todos que desafiaram os poderosos. Porque mexer na estrutura de poder sempre causou sangue, suor e lágrimas. E dentro da concepção que nós temos historicamente para compreendermos a ideia, e é o que eu sempre falo quando estou pensando e falando sobre doutrina espírita, é que às vezes nós vemos os fatos isolados historicamente e não entendemos que todos esses fatos não estão isolados, todos eles são convergências de um mesmo caminho. É como se fosse um grande rio e os seus afluentes. Então, os caminhos desses afluentes que vão chegar aos rios, por vezes parecem ser distantes, mas têm um sentido. Diversas filosofias utilizam o termo caminho. Caminho da salvação, caminho da perdição, caminho do meio, caminho dos extremos. Algo que as religiões sempre dizem que há um caminho para a salvação. Qual é o caminho para a nossa salvação? Se nós observarmos profundamente, todas as religiões definem que o caminho para a salvação está sempre ligado a ser uma pessoa melhor, independente de qual religião. E ser uma pessoa melhor quer dizer que nós devemos deixar de fazer aquilo que nos torna uma pessoa ruim, que é justamente oprimir, não amar, não perdoar. Essas relações estão em todas as religiões de todas as formas. O caminho da perdição é o caminho inverso. É aquele caminho opositor. Justamente o paralelo do caminho que leva à salvação. Mas mesmo aquele que está no caminho da perdição, o filho pródigo, ele pode retomar para o caminho da salvação a partir do momento que ele se conduz para o caminho da salvação. Já disse isso aqui algumas vezes. Essa foi uma das parábolas que eu tive maior dificuldade de compreender e aceitar. A minha racionalidade, por vezes, impedia a aceitação, até que um dia, estudando ela com mais cuidado, como eu costumo brincar, tico e teco, os 2 neurônios que eu tenho, entraram em choque, provavelmente por inspiração, e aí as coisas fizeram muito sentido. E aí aquela célebre frase, eureka! Ou seja, entendi as relações que estão sendo feitas aqui nesse momento. Qual é a metáfora que Jesus utilizou? Que é justamente a ideia de que aqueles que já estão no caminho não precisam comemorar nada. Eles já estão no caminho. Eles já encontrarão a felicidade, já encontraram a felicidade. E aquele que volta para o caminho é o momento da felicidade, é o momento da alegria, porque ele também vai encontrar essa felicidade junto com os seus. Então essas relações, elas são muito próprias. E tem uma especificamente ideia de caminho que eu gosto demais, que é a do Siddhartha Gautama, ou do budismo. O caminho de extremos, ele é sempre muito doloroso. A pessoa que tem uma vida muito rígida,
seja para que percurso for, se torna fanático. O caminho do meio é o indivíduo maleável. Então nós não devemos ser como uma barra de ferro. Nós devemos ser como um bambu, que é flexível e é maleável, ele se movimenta, ele se adapta à força dos ventos. Então Siddhartha Gautama vai dizer que quando ele buscou o ascetismo completo, o total distanciamento das coisas materiais, ele não foi feliz. Quando antes ele viveu uma vida só de prazeres materiais, ele também não era feliz. Ele só encontrou a felicidade quando ele equilibrou as duas coisas. Quando ele equilibrou as duas coisas, ele se tornou maleável. E o caminho para a felicidade está exatamente no equilíbrio. E dentro da ideia de caminho, os egípcios entendem que o caminho é a trajetória do Sol. E quando nós pensamos, o Sol ele é cíclico, né? A cada dia, um novo caminho. Assim também é conosco. A cada dia nós temos um novo caminho, uma nova possibilidade, um novo renascer. Eu acho a ideia de ciclos fantástica, porque ela revigora as esperanças. A ideia de um ano novo, por exemplo, se nós observarmos racionalmente e friamente, não muda nada. É um dia, depois o outro. Lembro de uma citação de Jacques Le Goff, quando os medievos acreditavam que o ano 1000 seria o fim dos tempos e aguardavam esse dia. E ele relata em suas obras o desespero das pessoas no Réveillon de 999. Todos apavorados, esperando o fim do mundo. E mais, não sabiam se esse fim do mundo ia ser rápido, se ia ser demorado, se eles iriam ser salvos ou não, se eles seriam arrebatados ou não, se eles viveriam ou morreriam, se iriam para o céu e para o inferno. Esse ano de 999, no Ocidente, deve ter sido desesperador. Mas veio o ano 1000 e o mundo continuou aí. E outras datas milenaristas vieram por outras pessoas que sempre tentam prever o fim do mundo. Eu lembro que um professor de física, falando, né, que o Sol, daqui a alguns milhões de anos, ou bilhões de anos, não sei com precisão, iria ser destruído, iria acabar. E aí um aluno jovem, dos anos iniciais, desesperou: mas professor, e o que vai ser da gente quando o Sol acabar? Vai morrer todo mundo? E o professor disse: calma, meu filho, não se preocupe. Até lá, não vai ter mais muita gente e a gente também não vai estar aqui. Porque a nossa forma de vida não se adapta a essa condição de estarmos sem sol. Podem existir outras formas de vida que se adaptem. Afinal de contas, o processo evolutivo das espécies está aí. E, portanto, nós temos sempre a chance de recomeçar, como o sol, como o final do ano, dando esperanças para a continuidade. Na China, o Tao é o caminho que corresponde à ordem cósmica. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho de Jesus é o cristianismo. Aquele que observa a doutrina do Cristo. Então, se quisermos encontrar a salvação, precisamos seguir o caminho do Cristo. E, finalmente, não menos importante,
A encruzilhada era considerada antigamente como o lugar com as forças sinistras e com o destino. Édipo assassinou seu pai em uma encruzilhada. Encruzilhada é o momento em que o homem se encontra entre 4 possibilidades. E aí ele tem que optar por qual caminho seguir. Curiosamente, nós estamos ao lado de uma encruzilhada. Ao sairmos daqui, nos depararemos com as nossas encruzilhadas da vida. Qual caminho seguiremos? Vamos subir, vamos descer, vamos direto, vamos voltar, não vamos? São opções que nós escolheremos no nosso caminho. São escolhas. E, obviamente, que muitas religiões trazem elementos de encontros em encruzilhadas. No Livro dos Espíritos, na questão 622, os imortais são indagados por Kardec. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Foi aquilo que abordei alguns instantes atrás. O rio e os seus afluentes. Então, diversos homens e mulheres vieram à Terra com o objetivo claro de nos fazer repensar caminhos, condutas e nos levar para esse grande rio através desses afluentes. Como citei anteriormente, Siddhartha Gautama, o Buda, há 2.500 anos, em suas tentativas de iluminação, já nos alertava para a supressão de todo o sofrimento. Os seus ensinamentos se baseavam nas 4 nobres verdades, em que se destaca a natureza, a causa, a supressão e o caminho para a supressão do sofrimento. No caminho da supressão do sofrimento, enfatiza o nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correta, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Só cada um desses 8 caminhos daria para nós uma conferência. Porque cada uma dessas expressões leva a vários elementos. Entender corretamente o que deve ser feito. Pensar corretamente. Jesus vai dizer algo paralelo. Não devemos pensar sequer não devemos nos equivocar sequer em pensamento. Não devemos pecar sequer em pensamento. Pensamento correto. Linguagem correta. Nós devemos transmitir as informações de forma correta. Se nós deturparmos o que é aprendido, nós podemos ter inúmeros problemas com a lei. Recordo-me de 2 momentos, de 2 biografias bem interessantes. Uma, a de São Jerônimo, que foi o responsável para traduzir a Bíblia do grego para o latim. E é uma tarefa hércula. Ele não estava traduzindo qualquer livro, ele estava traduzindo a Bíblia. E o grego e o latim são palavras ou são línguas muito distintas. E ele então vai pedir a Deus constantemente que desse a ele a serenidade e a inspiração para que ele não alterasse um único sentido daquilo que ele estava colocando no texto. Foi dada a ele uma missão muito complexa na visão dele, e eu concordo. E o outro foi Lutero,
que, segundo seus biógrafos, passa pela mesma angústia. Traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Também línguas muito diversas. E fazer essa tradução, ele vai dizer, era algo que requeria muito cuidado para que não houvesse deturpação. Os muçulmanos são tão cautelosos com a linguagem correta que todo o Alcorão que você for em qualquer parte do mundo, em uma coluna tem o trecho na língua local. Do outro lado, o mesmo trecho em árabe. Eles dizem que é fundamental que o muçulmano aprenda a ler em árabe, porque nenhuma tradução é perfeita. Então, esse cuidado com a linguagem correta, nós vamos entender que faz parte de diversas culturas. E apenas gostaria de fincar a última das que irei comentar, que é a ação correta. Fazer aquilo que deve ser feito de forma correta. Dizia Siddhartha Gautama. Jesus vai nos dizer: o caminho está ligado à experiência religiosa daqueles que seguem o ensinamento passado pelo Pai. Mas o caminho por excelência de todos os cristãos, como vimos, é o Cristo. Jesus é o intermediário que leva o indivíduo ao encontro do Pai. Deus. Cristo é o caminho por tanto tempo esperado. Ele é a esperança da salvação da humanidade. Nesse sentido, toda caminhada tem que ser feita por um único caminho, o caminho traçado pelo Mestre Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. No caminho de Damasco, sofre uma queda, fica temporariamente cego e vislumbra a figura de Jesus quando ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. A partir desse momento, tomou um caminho totalmente oposto ao que então seguia. De perseguidor, passou a ser perseguido. De subalterno, de chefe, passou a ser subalterno. De eminente estadista a um anônimo qualquer. A própria mudança de nome tem um sentido muito grande. Primeiro, se nós pensarmos no caminho de Damasco como uma metáfora, em que a cegueira não foi física, era espiritual, e ele encontra com Ananias, e esse encontro é a revelação do cristianismo, e ele compreende o que é o cristianismo e muda, é perfeitamente plausível também, se for uma ilustração metafórica. Mas se for física, também faz todo sentido e não muda absolutamente nada. O que é certo é que ele estava cego e se encontrou. Ele era Saulo, o grande israelita. Passou a ser Paulo, o pequeno. Deixou os seus títulos para servir a Cristo. E em determinado momento da sua trajetória, ele faz aquilo que eu considero o seu ato de maior transformação, quando ele diz: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele encontrou o caminho. E ali ele começou a trilhar sem nenhum medo. Atrevo-me a dizer que o cristianismo não chegaria onde chegou sem a presença de Paulo. Compreendo que existiriam outros que fariam o mesmo trabalho, mas não seria o trabalho de Paulo. Poderia ter encontrado caminhos diferentes, mas o trabalho de Paulo foi fundamental para a edificação do cristianismo como religião preponderante no Ocidente.
Quando nós vamos para o livro dos Espíritos, nós vamos começar a entender a nossa trajetória um pouquinho mais de perto. Porque durante muitos anos foi necessário que grandes espíritos, grandes pessoas viessem para fazer ilustrações, para fazer demonstrar o caminho. E a doutrina espírita começa a trabalhar com algo que é individual e não depende de uma figura externa. Porque o livro não é de Kardec, o livro é dos espíritos. Certa feita, uma pessoa me perguntou: você é espírita? Eu disse sim. Então Kardec é o seu Deus? Eu disse não. Meu Deus é o mesmo Deus que foi exemplificado por Jesus. Ele disse: mas você é cristão? Eu disse: eu tento ser, mas é bastante difícil ser cristão. Mas como assim você é espírita e é cristão? Eu disse: justamente por isso. Porque para ser espírita, eu tenho que ser cristão. E a pessoa falou: você é muito confuso. E saiu meditando sobre o que eu falei para ele. E depois ele voltou para fazer algumas outras questões para mim em outros momentos específicos. A doutrina espírita me ensina, na questão 622 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Todos nós sabemos, na nossa consciência. Eu costumo brincar sempre que ser espírita é maravilhoso e é terrível. É maravilhoso porque é libertador. E é terrível porque é libertador. Aí vocês vão dizer: há uma contradição aí, Marcelo. É um paradoxo. Mas é um paradoxo. Vamos imaginar que eu seja o dirigente dessa casa espírita. Que bom, você é o dirigente da casa espírita. Certo, beleza. As pessoas não devem me seguir. Devem seguir a consciência. É individual. Nós não devemos seguir os médiuns. Devemos seguir Jesus. Não devemos seguir os espíritos cegamente. Devemos indagá-los insistentemente. Quem diz isso foi Kardec, não foi Marcelo. Kardec recebia os espíritos e perguntava, e o espírito ia e voltava. Alguns momentos da codificação, para quem faz uma leitura mais atenta, parece que os espíritos perdem a paciência com Kardec. Mas eu já não te respondi isso. Eu já te disse isso, mas eu vou aprofundar a discussão em vários momentos da obra. Ou seja, os espíritos superiores não se incomodam em serem indagados. Então nós não temos líderes. Individualmente nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E individualmente nós somos responsáveis pela evolução coletiva. Porque para o mundo caminhar, eu tenho que caminhar e todos nós temos que caminhar juntos. Então não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. É individual e por isso é libertador. Mas é difícil, porque também é individual, então nós não podemos colocar no outro a responsabilidade das nossas imperfeições. Ah, mas o líder, o médium disse isso. E a sua consciência disse o quê? As leis estão na nossa consciência. Consulte a consciência. Eu já discordei de tantos dirigentes de casas espíritas, de tantos trabalhadores. Quem me conhece há mais tempo sabe do meu perfil questionador, indagador, não intransigente, porque eu estaria fascinado. Mas a indagação, ela faz parte do processo, o questionamento faz parte do processo, porque nenhum de nós temos a certeza e a verdade absoluta e aprendemos uns com os outros. Então, automaticamente, nós estamos nesse percurso de examinar a nossa consciência com frequência.
E às vezes nós nos indagamos, mas, Senhor, por que que eu escolhi tantas dores e tantas lutas nessa existência? Porque nós aprendemos que somos nós que escolhemos. E olha que muita coisa que nós escolhemos, os espíritos superiores que estão planejando conosco a nossa encarnação falam assim, ó, calma, essa aqui ainda não, paciência. Não, mas eu quero resolver logo. Não, filhinho, calma, essa aqui ainda não, vamos colocar essa e essa aqui, aí depois você resolve as outras de outras vezes. E em obras póstumas, na estrada da vida, tem algo muito similar a isso. A estrada percorrida por um viajor, 3 viagens, encontra um lenhador que o direciona. No alto observa a viagem e contempla o percurso. Imagina a sua travessia. Encontra o velho e o faz refletir sobre a importância da viagem e a necessidade de auxiliar a outros na travessia. A estrada da figura espiritual da alma sobre o percurso, a qual se não é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, onde se trabalha para o seu adiantamento, ao mesmo tempo que para a obra geral. O viajor que chega ao objetivo e que retorna para ajudar aqueles que estão atrasados é a dos anjos guardiões missionários de Deus, que encontram a sua felicidade em seu objetivo, mas também na atividade que desdobram para fazerem o bem e obedecerem ao Supremo Senhor. Quando nós estamos no plano espiritual, nós vemos o percurso de longe. Mas depois de chegar na densa floresta, o caminho se torna mais difícil. Encontramos pessoas que nos orientam, nos dirigem, nos mostram os melhores caminhos, mas às vezes nós somos teimosos e resolvemos pegar outros caminhos que aparentemente seria mais rápido, mas nem sempre é. Mas quando nós temos consciência e conhecemos todo o percurso, nós queremos ajudar aqueles que ainda têm mais dificuldade em percorrer esse percurso. É bem verdade que ainda vivemos num planeta em que muitas pessoas são ruins, em que muitas pessoas estão ruins, para usar um termo mais adequado. Muitas pessoas ainda se encontram equivocadas, mas muitas pessoas fazem o bem. Muitas pessoas têm lampejos de bondade muito maior do que de equívocos. Às vezes nós vemos atividades benéficas de pessoas que nós não esperamos, que não conhecemos, que simplesmente auxiliam por auxiliar, porque estão dispostos a auxiliar o próximo. Compreenderam a relação do que é ser cristão. E, finalmente, a frase espírita que mais me consola e que mais me faz ter convicção que ser espírita foi a melhor escolha que eu já fiz até hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-lhe dele e sempre consegue, se tem firme vontade. Esse é o verdadeiro espírito. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça, é aquele que busca, mas é aquele também que é. É aquele que vai se equivocar. Mas quando se equivoca, faz o caminho inverso para refazer a jornada, recomeçar o percurso e conduzir novamente a sua existência no caminho que ele deve fazer. A busca é pela transformação constante. A busca é pela renovação íntima. A busca é por tentar ser melhor, mesmo que muitas vezes nós não conseguiremos.
Afinal de contas, o caminho é longo. O percurso, por vezes, é bastante difícil. Mas se nós observarmos ao horizonte, nós veremos as maravilhas do Evangelho. E sempre me reporto a uma expressão de Leon Denis do livro Após a Morte. Ele, em desdobramento, foi levado às esferas superiores. E ele disse que as sensações de bem-estar, de felicidade e de paz foi tão intensa que ele não tinha palavras para descrevê-las, mas que ele queria se esforçar da melhor maneira possível para que pudesse voltar àquele lugar e sentir aquela mesma sensação. É a sensação que nós sentimos quando estamos nos lugares de felicidade do plano espiritual. E queremos sentir aquelas sensações em outros momentos. E vamos buscar, através da experiência corpórea, todo o arcabouço necessário para isso. Através das nossas provas, das nossas expiações e do nosso aprendizado diário. E como falamos de caminhos, nada melhor do que refletir sobre uma poesia que eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, chamado As Viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se da terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se da lua. Vamos para Marte? Ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclama a justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repertório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra-terra. O homem chega ao sol ou dar uma volta só para te ver. Não é que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé, mas que chata é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Está equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene alegria insuspeitada de conviver. Só nos resta adentrarmos em nós, conhecermos-nos profundamente nessa dangerosíssima ou perigosíssima viagem de viajar para dentro de nós mesmos, de fazer esse percurso de transformação íntima que devemos buscar a cada dia. Pela atenção de todos, muito obrigado e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre.